Nós vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias nesse momento, dentro daquela sequência de pregação sobre a Vivam no Espírito. Abra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E eu vou explicar porque vamos ter essa inserção dentro daquela trajetória de pregação que comecei de Gênesis e terminamos com Juízes. E no dia 17 de março, nessa pregação, nós prometemos ir caminhando até reis, profetas, também nos evangelhos sinóticos, livro de Atos, culminando com a ação do Espírito Santo no livro de Apocalipse. Mas entendemos em ter essa exceção, irmãos, porque o livro de Juízes, ou os Juízes, aquele período, não é, de mais militar, onde Deus levantava um líder para comandar o povo de Israel, foi um período de muita dificuldade, de extrema dificuldade, porque eram homens e mulher, pelo menos Débora, a citação dela, como eu fiz menção, eles eram capacitados por Deus, mas eles tinham muitas dificuldades em lidar com eles mesmos. Não é? O caso de Sansão, o caso de Jefté, de Gideão, eram pessoas que, embora líderes, embora gente de Deus, embora escolhidos por Deus para aquela missão, mas traziam neles algumas nódoas, algumas manchas, não é? De preconceito, de lidar com as fragilidades, de lidar com o emocional, com a precipitação, como foi o caso de algum, não é, deles, que disse, olha, indo para a guerra, e Deus não pediu isso. A guerra já era a vitória, tinha que guerrear, mas a vitória estava sendo prometida pelo Senhor. E aí o que é que ele disse? Ele disse, quem sair da minha casa primeiro, não é, aquele que sair primeiro vai ser sacrificado, consagrado ao Senhor. Não é? Numa precipitação enorme, porque era próprio desse tempo, aos povos cananeus sacrificar até os filhos. A gente não entende hoje com o olhar do século XXI como isso é possível. Porque, pelo amor de Deus, você pai e mãe, você morre pelo seu filho, mas que ele viva. E como é que um pai vai levar para sacrificar? Veja a cegueira da idolatria, né, da espiritualidade desses povos. E um desses juízes, disse isso pensando, não sei quem é que ia sair dançando na chegada da guerra. E sai a filha única dele. Então, assim, esses homens, só para ilustrar esses comentários, irmãos, esses homens traziam ações que chegaram a prejudicar as suas vidas, a sua liderança e, inevitavelmente, prejudicaram o povo de Deus. Então, quando eu trago um texto como esse, na inserção, e o tema da mensagem dentro dessa série, aqui é que nós não devemos abafar a ação do Espírito Santo. Não devemos apagar a ação do Espírito Santo. E nós vamos entender o que significa esse apagar e vamos ver aqui alguns elementos que cooperam, né, de forma negativa para que essa chama, essa ação do Espírito Santo seja abafada, ela seja ofuscada. Nós vamos então ler o texto, 1 Tessalonicenses 5,19. Eu vou ler em 3 versões que eu trouxe, você lê na sua Bíblia aí, mas todas elas trazem um sentido, o sentido é um só, as expressões é que ajudam muito. Na Nova Versão Internacional tem, não apaguem o Espírito. A Bíblia Viva, não abafem o Espírito Santo. E a nova tradução da linguagem de hoje, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Então aí o sentido de apagar, de abafar e de atrapalhar, prejudicar, não é, a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, é fato de que o apóstolo Paulo está aqui advertindo a igreja, primeiramente em Tessalônica e por extensão a nós, de não apagarmos a ação do Espírito Santo. E nós vamos caminhar para que o irmão entenda isso, porque o Espírito Santo é Deus e a ação dele
não é, em hipótese alguma, menor do que a nossa ação. Tá certo? É bom que se entenda isso. Quando o Espírito Santo quer, quando Deus, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, intenta em realizar alguma coisa, nenhum ser humano, nenhum governante, nenhum homem poderoso, nada, nenhum sistema consegue deter, porque existe um atributo que só a divindade tem, que é o da onipotência. Nem mesmo Satanás é onipotente. Ele pode ter e tem, de fato, algum poder, porque é da essência, não é, satânica esse poder. Agora, não é toda poderosa. Poderoso é Deus, não é? Poderoso é a ação do Espírito Santo. Então ninguém entenda de que nós, como seres humanos, podemos resistir com a nossa fragilidade, com a nossa pequenez, com as nossas finitudes, à ação de Deus. Quando Deus coloca o olhar, irmãos, na vida de alguém, essa pessoa ela pode correr o que ela puder. Como a gente viu aqui com Jonas na pregação do pastor Jay no domingo passado à noite. Você pode fugir, vá para Tarsis, vá para onde você quiser. Mas às vezes até vomitado você chega no local. Porque quando Deus quer realizar algo, Ele faz com que isso se cumpra. Então é bom que se diga isso. Mas irmãos, quando o apóstolo Paulo traz isso, é um alerta para todos nós. Um alerta para quem é crente. Aqui o apóstolo Paulo não está se dirigindo a quem não é crente. Ele está se dirigindo a cristãos, a pessoas que são, como a gente diz, nasceram de novo, da água e do Espírito, tem um novo, a marca do Espírito Santo dentro do coração. São pessoas que tiveram uma experiência concreta e marcante com Cristo. E ele usou a ideia de apagar pensando justamente na lamparina, não é? No candeeiro, que hoje não se usa mais, não é? Mas a ideia era essa, de abafar, de apagar, porque enquanto a lamparina está acesa, ela faz toda a diferença no ambiente, não é? Ela ilumina e precisa ser colocada no lugar estratégico para que possa iluminar todo o ambiente. Mas, irmãos, se deixarmos apagar essa lamparina, o resultado será escuridão, inevitavelmente. Então, a possibilidade aqui de apagar não é por falta da ação do Espírito Santo ou o poder do Espírito Santo limitado, não é nesse sentido. Mas a ideia aqui de apagar é por falta de manutenção desta chama. É como se eu menosprezasse as disciplinas espirituais, como nós chamamos. O que é disciplina espiritual? O básico. O básico da nossa alimentação. A gente chama até, diz, o feijão com arroz da vida cristã. Bíblia, oração, meditação, os devocionais. Ninguém pensa que vai muito longe se a gente menosprezar isso. Porque é mais do que ritual, irmãos. Não é uma questão de ritualística de você toda manhã, todo dia, você ter o seu momento devocional. E o que a gente nota é que parece que querem roubar esse momento da gente. Porque se você já levanta correndo para ir para o seu trabalho, não é? Como um dia de amanhã, que é uma segunda-feira, não é? Mas que você separe algum tempo do dia, seja meio-dia, seja à noite, para alguns noturnos como eu aqui, seja de madrugada. Mas que você separe um momento para que você possa dedicar para meditar na palavra de Deus e reservar para oração, senão a correria do dia a dia acaba tomando. E a consequência disso é drástica, é prejudicial, extremamente prejudicial para você e para a igreja. Não é? Então, irmãos, a ideia aqui é de não manter essa chama acesa. Está faltando às vezes o óleo, o pavio está com problema. Tem alguma dificuldade nessa chama. Tem alguma dificuldade com essa lamparina. E aí o apóstolo Paulo traz essa ideia de que nós não devemos abafar. E a nova tradução da linguagem de hoje é interessante, ela diz, não atrapalhe. Não dê brechas tais de que essa ação ela venha a ser minada. E aí eu quero trazer, irmãos, alguns elementos que clareiam de que como eu posso abafar, como eu posso atrapalhar, como eu posso apagar a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque, retomando a questão dos juízes, não foram só apenas eles.
não é? Jefté, Sansão, todos eles, Gideão, foram homens que tiveram vitórias, mas tiveram derrotas nos seus currículos, e nós também estamos fazendo companhia a eles. Porque em algum momento da nossa vida, nós incorremos nesses erros, nessa via que nos leva, de fato, a uma consequência na nossa vida espiritual e em outras áreas, a pagar um preço caro. Primeiro, irmãos, o crente apaga o Espírito Santo quando a sua experiência de santificação ela é superficial. A ação do Espírito Santo é abafada quando a sua experiência, a experiência do crente, é superficial em relação à santificação. Não houve um mergulho. A gente já viu de tudo depois, Diácono Marcos Santos trabalha com igreja, com 29 anos, como todo de congregação, não é? A gente já viu tudo no batistério, não é? E em uma dessas congregações que eu fui no interior, tem um irmão que estava com muito receio, muito medo de batizar. E aí para convencer, dizendo que aquela água não tinha condição dele se afogar. Não é algum trauma, alguma fobia em relação à água. Eu digo, meu querido, não vai. E a missionária olhava assim, pastor, e agora? Eu digo, deixa eu conversar com ele. Ele disse, olha, meu querido, não vai. Primeiro, esse pastor aqui, se fosse um pastor mais magrinho, mas eu não vou deixar você se afogar ali. Eu vou sustentar, vai os dois juntos. Se cair, vai cair os dois juntos. Não vai. E aí tentei, fui conversando. Na hora do batismo, foi um sufoco. Porque ele não desceu todo, não é? E aí a ideia de batismo nosso é de imersão mesmo, não é? É de você mergulhar. E aí, quando levantou, eu digo, vamos descer novamente, pode deixar comigo. Não é? E aí ele relaxou um pouco, e aí foi, não é? E levantou naturalmente. Estou trazendo essa ilustração de que, às vezes, na superficialidade do processo de santificação, a gente não mergulha. A gente vai até praia, por exemplo. Alguém veio e disse, puxa, que litoral vocês têm aqui. Embora o mar aberto, né? Não tem o quebra-mar, daquela coisa toda, mas que beleza, que praia maravilhosa. Eu digo, eu venho 1 ou 2 vezes ao ano. Devia ter vindo mais, ou deveria vir mais, não é? Mas o que nós notamos, às vezes a gente vai da proa, da areia até molha os pés, não é? Mesmo sabendo da dificuldade lá que tem adiante, mas no caso aqui da ilustração, em mergulhar no oceano do Espírito, como se chama, é algo que não dá para ficar na superficialidade. Tem que haver esse mergulho em profundidade. Porque vida cristã, irmãos, não se trabalha, é um processo, mas não se trabalha apenas a pessoa chegando dizendo, olha, é até aqui, pronto. Vou parar aqui porque é a minha posição de conforto. Não quero mais implicações em relação à vida cristã. E nós abafamos a ação do Espírito Santo quando temos uma superficialidade na vida cristã em relação à santificação. Santificamos ou procuramos santificação daquilo que nos interessa. Evitamos aquilo que nos interessa, mas existem setores, quem sabe, na nossa vida que a gente não quer negociar. A gente não coloca em submissão a ação do Espírito Santo. Não é? O que é, pastor? Muitas coisas acontecem. Não é? Tem pessoas que têm elementos dentro de si, e os grandes problemas seus estão dentro de você mesmo. Às vezes a própria amargura, o rancor, uma língua ferina, uma dificuldade em relação a alguma área da sua vida, seja na sensualidade ou qualquer outro elemento, um despreparo total e um desfriamento em relação a lidar com áreas da vida, com finanças, um temperamento que você diz, mas eu sou desse jeito, quem quiser que me engula, não é? Eu sou dessa forma, e aí se esconde na máscara do seu temperamento, no seu jeito de ser, para dizer que você é assim e que não há possibilidade de mudar, porque você não quer e as pessoas têm que lidar com isso, queira ou não. No caso de crente, olha, se você está fazendo dessa forma, você está errado. Você e eu. Nós incorremos em erro quando pensamos dessa forma. É uma superficialidade em relação à santificação. É superficialidade quando eu, irmãos, não quero
de fato, encarar as questões de minha vida que precisam de conserto e de restauração. E nós não gostamos que se mexa com isso. Então, eu posso abafar a ação do Espírito Santo quando tenho essa postura. Mas também, irmãos, o crente apaga a ação do Espírito Santo quando ele dá um mau testemunho. Ou coisa terrível. Conhece alguém que se diz crente, e eu não quero aqui duvidar da questão de se ele é ou não, porque Jesus é quem sabe, é a divindade que sabe, Pai, Filho e Espírito, mas se é crente tem que dar bom testemunho. Onde for. Estava ontem, inclusive tem hoje cerca de 50 irmãos, Manaim com o Coral Retrô, e ontem eu passei tarde e noite com eles lá. E alguém chegou para mim, um casal, e falou tão bem de alguém daqui que a pessoa trabalha. Estão chegando para a igreja agora, nem crentes são, estão frequentando aqui. Não é? E a pessoa disse, mas que coisa, a maneira de ser da pessoa, que é mais do que procedimento, porque eu conheço gente que não é evangélica, não é crente, é católico, é de outra religião, e às vezes nem religião tem, e que tem um procedimento, uma educação totalmente diferente. De às vezes alguns, não é? Que se dizem crente. Mas vai mais além, porque não é uma questão só de educação e de procedimento. É uma questão mesmo de testemunho, de vida, é uma questão de vida. E a pessoa disse, olha, eu trabalho com ele, e que bênção, a expressão bênção é minha, viu? E que maravilha, que coisa diferente, que maneira de ser diferente. Aquilo me chamou a atenção. E aquilo atraiu, não é? Não apenas um encontro de casais que o próprio casal fez, mas a maneira de ser da pessoa no trabalho. Irmãos, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Para não ficar aí, às vezes no púlpito tem pastor que parece que engoliu uma vareta. Ele anda assim, ó, não é? Orgulhoso às vezes todo. Eu olho às vezes para alguns colegas, não faço juízo de valor, para não incorrer também no próprio erro. Mas, meus queridos, em relação a testemunho, a vida, a nossa vida deve ser mesmo como um livro aberto. A nossa vida deve ser limpa em relação a testemunho. Se você dá um mau testemunho onde você está, no seu trabalho, na sua profissão, na faculdade, na escola, na vizinhança, seja onde for, porque o período aqui é curto que nós passamos e nós estamos aqui para sermos abastecidos, sermos instruídos. A questão toda é durante a semana onde você está. E olha que nós temos, porque chegam, né, informações, nós temos notícias que não são tão boas de alguns. Graças a Deus é uma minoria. É um ou outro que não entendeu ainda de que ser crente traz implicação no viver uma vida de crente em Cristo Jesus, uma vida que faça diferença, não é? Sua honestidade, sua integridade. Dia desse eu levei um desses pregadores, e é bom que eles venham, porque eu geralmente saio com eles para almoçar, não é? Almoço ou janto. E aí teve um problema lá com a nota fiscal, e eu precisava trazer a nota fiscal para a igreja, não é? A igreja ressasse. Estava com alguém que pregou aqui, então, e aí chegou o garçom e disse, olha, senhor, tem essa nota aqui, que é num valor diferente daquela que vocês consumiram. Eu digo, não serve. Aí, como foi no cartão que tinha passado, eu digo, toma essa aqui, eu preciso de uma nota no valor. E o valor era maior da nota. É uma tentação. Porque se você não tiver, não é, a sua integridade, a sua honestidade, é um mau testemunho. Mau testemunho. Isso aí, irmãos, só para, de maneira muito geral, colocar algumas situações na nossa vida. A venda, às vezes, de um bem que você tem, não é? A forma que é feita a aquisição. Você tem sondado se isso está sendo correto, se é uma forma correta? A aquisição de alguns bens, de algumas questões que nós fazemos, nossas negociações, elas estão corretas?
Por isso que quando alguém vem assim pedir oração e diz, ó pastor, ore por isso. E eu pergunto, qual é o motivo? Não, Deus sabe. Eu digo, meu irmão, eu preciso saber alguma coisa. Preciso porque eu não vou orar por algo que eu não conheço. Eu preciso saber, eu sei que Deus sabe, então não preciso orar. Causas de justiça, quero saber o que é. Não é? Quero saber, quero ter informações. Porque pode ser que eu esteja orando por algo que não é justo no meu entendimento. Então não oro, não vou mesmo orar. Isso tudo, irmãos, está relacionado à questão do testemunho. Nós projetamos e fazemos de tudo que os nossos filhos eles sejam prósperos e que eles sejam na vida profissional, tenham uma formação acadêmica sólida, ou lidem com alguma área da vida que tenham, não é, sucesso. Mas a minha oração e a sua oração deve ser também que os nossos filhos sejam íntegros, os nossos filhos sejam honestos, que os nossos filhos deem bom testemunho, que os nossos filhos vejam em nós e a partir de nós o bom exemplo. O bom exemplo. Porque todos os dias e todo momento nós estamos ensinando a eles. Lembro uma vez que levei Poliana, ela pequena ainda. Ela estava na fase junior, adolescente, por aí. Para um cinema. Era uma série de filmes, eu digo, meu Deus, não acaba nunca. Era de manhã, de tarde, de crepúsculo, de madrugada. Eu digo, minha filha, você está submetendo seu pai a assistir tudo idiotinho que queria ir. Porque aquilo moveu os adolescentes na época, lembra? Toda uma turma de adolescentes. Foi feito por uma evangélica dos Estados Unidos, alguém que era cristã, não sei. Sei que acompanhei para ver. Não é? E na primeira ida, estou confessando aqui meus pecados, não, mas só para você ter uma ideia da coisa. Eu achei o preço da bilheteria muito caro. Né? Eu digo, é isso aqui, esse valor. Mas, dependendo da idade dela, é outro valor. E ainda eu olhei assim. O que será que vou? E ela disse, pai, eu tenho tantos anos. Pronto, eu digo, já sei. Tá bom, não vou nem pensar. Porque às vezes você tem coisas que você pensa ainda em fazer. Mas você sabe que está errado. Não tem como, irmãos. Para tentar ajeitar uma situação e fazer uma economia que traz um desgaste enorme. E é algo errado. Mas vamos andar. Crente apaga, irmãos, o Espírito Santo quando os sussurros do pecado soam muito mais alto que os gritos desesperados do Espírito Santo. Sussurros do pecado. Não é? E alguém pode até estar pensando, mas por que crente fala tanto pecado? Gira, pecado. Não é? Diz que a nossa vida é só de pecado. Não, não é não, meu querido. É porque o pecado que é transgressão, né, dentro das Escrituras, na realidade, aquilo que prejudica, que nos afasta de tantas coisas boas que nós poderíamos desfrutar em relação à vida no Espírito Santo, em relação à nossa vida. Então, quando esses sussurros do pecado, eles são mais altos, soam mais altos do que os gritos, às vezes, do Espírito Santo, e porque a gente dá vazão, a gente dá ouvidos a isso de forma muito maior, é sinal que nós já estamos, de fato, apagando a ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós não estamos cuidando da lamparina. Nossa comunhão com Deus, ela perde a intensidade. Não é? E isso vai fazendo com que as vozes do mal, do maligno, como a gente leu na leitura devocional, elas soem mais alto. A gente até, quem sabe, está mais perto. E por isso ouve mais essas vozes sussurrando ao nosso ouvido. Nós temos, irmãos, que entender que esse apagar do Espírito Santo, nós precisamos ter um ouvido atento ao falar do Espírito Santo. Muitas vezes aos gritos mesmo do Espírito Santo. Quando você dá vazão aos sussurros, e vem sugestões, às vezes, na sua vida, nos seus ouvidos, não é? O que é isso? Ninguém é perfeito. Ninguém vai estar vendo, não é?
Nem o pastor, nem ninguém está aqui por perto, como se nós fôssemos fiscais de Deus. E já temos que nos policiar, porque na nossa vida pode ter falhas e brechas também. Mas ninguém está vendo. O que é que vai ser demais você fazer isso? Meus irmãos, são brechas pequenas na nossa vida que nós permitimos que essas vozes penetrem e elas ecoem alto, e uma vez ela tomando corpo em nossos corações, existe uma tragédia de caráter espiritual. Em relação, irmãos, à traição, ao adultério, à desonestidade, a uma falta de integridade, uma falta de compromisso, tudo isso vai gerando. É um processo. A gente vai dando ouvidos ao falar do maligno. E nós devemos, de fato, evitar que essa voz ecoe, essa voz se propague em nosso coração. Mas, irmãos, o crente apaga o Espírito Santo também, quando ele menospreza a correção do Senhor. Conhece gente que não se submete à correção do Senhor? E eu estou falando correção do Senhor, me refiro à correção de Deus mesmo, um projeto, um propósito, uma ação, né, restauradora de Deus, e também que usa a ferramenta da igreja para isso. Isso é bíblico. A igreja, ela é composta de pessoas, mas ela não é um nome a zelar apenas. Ela tem todo um arcabouço em termos de moralidade e de ética, de que ela deve privar por isso. Porque senão, como será a nossa voz profética? Se nós não tivermos o zelo com relação à ética e à moral, que não é puritanismo, isso é vida cristã. E olha que a gente já teve situações de pessoas que não submeteram à correção. Já tivemos, e hoje nem trazemos os nomes para desligamento, mas precisa de ser desligado. O apóstolo Paulo mesmo ficou admirado, e ele dá uma pisa, uma pressão lá, grande na sua carta aos Coríntios, de alguém que estava em erro na igreja e estava normal. E a igreja não tinha tomado posição alguma em relação a isso. Então, quando nós falamos isso, é de que a correção é necessária. Tem pastores hoje querendo pregar, mas a vida não tá bem. Porque ele já tem tendência ligada à pedofilia e tem que ir tratar isso aí e afastar-se do púlpito, porque não tem como estar pregando. E quando, irmãos, tratamos sobre relação à correção, incorremos às vezes em não aceitar. É claro que há os seus absurdos. Ninguém queira ser mais justo que Deus, não é? Ninguém queira. Mas quando o crente ele não aceita a correção de Deus e do exercício correto da igreja em disciplina, tem algo errado com ele. Tem algo errado. Quem é crente de fato vai atender à correção do Senhor. Davi nos dá um exemplo lindo disso, no Salmo 51. Ele reconhece que ele errou, ele se arrepende do erro, e ele pede graça ao Senhor. Inclusive há um clamor, um grito dele: Senhor, não retires de mim a alegria do Teu Espírito Santo. Não retires de mim. Era um clamor que ele faz. Mas, irmãos, nós precisamos finalizar dizendo que o crente apaga o Espírito Santo quando ele se distancia do Senhor, quando ele se afasta do bom pastor que esse coral cantou aqui na última música. Quando o crente se distancia do Senhor. Não é Deus que distancia-se de nós. Às vezes a gente pensa até assim: Deus se distanciou, Deus está longe. Todo o livro de Salmos, vez por outra você vai vendo lá capítulos que o salmista grita pela ação de Deus, pela presença de Deus: Senhor, o Senhor está longe, não é? Esqueceu de mim. Jó também pensou assim. Outros homens e mulheres de Deus pensaram da mesma forma. Mas não é Deus que nos distancia. Somos nós, às vezes, que nos distanciamos de Deus com os nossos próprios pés. Saímos
do espectro da sua graça e da sua vontade. Procuramos caminhos que são, às vezes, atalhos para uma vida mais confortável, no sentido de que não haja um compromisso real com Cristo e com a sua obra. E nos distanciamos. E apagamos, abafamos a ação do Espírito Santo. Porque o braço de Deus é longo, aliás. E ele pode até pegar e vai em busca da ovelha. E traz, né, e coloca nos ombros. E busca. Mas tem gente que não quer voltar. Tem gente que passa, muitas vezes, por um momento como esse de culto e de igreja, de ser igreja, de que sentou nesses bancos, mas saiu e se distanciou e nunca mais voltou. Nunca mais. Graças a Deus, uma minoria, mas para mostrar de que é possível abafar a ação do Espírito Santo quando eu me distancio da presença de Deus. Quando eu fujo da presença de Deus. E isso nós pagamos, irmãos, também um preço muito caro. Então, o apagar aqui o Espírito Santo traz a ideia de que eu não devo atrapalhar mesmo a ação do Espírito Santo em minha vida. E que a vida no Espírito Santo, ela é vivida na sua plenitude, irmãos. É vivida na sua plenitude. Não dá para viver uma vida superficial de cristão. Porque se temos o Espírito Santo, nós temos que mergulhar nele e ele enchendo a nossa vida, nosso coração, para que provoque mudança em nós e onde nós estivermos. Que Deus nos ajude nessa segunda mensagem sobre esse tema, a viver no Espírito Santo, não é? Isso será de benefício maravilhoso para a sua vida, para a sua família e para a igreja. O reino de Deus vai ganhar muito mais. Nós vamos entoar esse hino, depois eu voltarei. Aliás, vou orar logo, depois entoamos o hino, não é? Como oração. 2 orações, uma agora e outra cantada. Abaixa sua cabeça um momento. Você vai ficar onde? Você vai ficar na areia da praia ou vai mergulhar no oceano? Se está ficando na beira da praia, é a posição mais confortável. Eu lembro de uma expressão de Jesus: vá até as águas profundas, lancem a rede lá. É nas águas profundas do oceano do Espírito Santo que ocorre toda a graça e toda a plenitude dele. Senhor Deus, nós reconhecemos que em relação ao Espírito Santo, como crentes em Cristo Jesus, não temos outra alternativa senão nos debruçarmos e deixar-nos envolver, de tal forma que a nossa vida não seja uma vida que venha atrapalhar essa ação benéfica, poderosa, maravilhosa, restauradora, purificadora do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, faz com que cada crente aqui seja trabalhado no seu íntimo, no seu coração. Se existem brechas, Senhor, em nossas vidas, e elas existem, que elas sejam tapadas, fechadas, por nós mesmos, que muitas vezes deixamos e permitimos que elas sejam abertas, para que o Espírito Santo flua em cada vida. Senhor, nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, glorifica a Jesus. Glorifica a Jesus, o nosso Senhor, em nossas vidas. Que sejamos como lamparinas, que sejam sadias, que estejam com óleo da unção e que estejam com um pavio em sua plenitude. Nós